Amém. Boa noite. Foi fraco, boa noite. Boa noite. Como disse o pastor Evaldo, vou começar de novo. Boa noite. Aí vocês falam boa noite bem legal. Boa noite. Vocês estão bem, gente? É uma alegria a gente estar aqui, né? Uma alegria a gente estar na casa de Deus. É uma alegria a gente poder estar aqui para louvar a Deus. E eu sei que a gente já fez isso com o Davi, com a equipe de louvor. Agora, esse instante é o momento que a gente para um pouquinho, abre o coração, fica com os ouvidos bem atentos para ver o que Deus tem a falar de uma maneira agora pela ministração da palavra. Aí você pode perguntar assim, Cássio, mas Deus já não falou? Sim. Eu me lembro que quando eu congreguei, em uma das vezes que eu congreguei na igreja quadrangular, e um dia visitando uma igreja, muito tempo atrás, pastor amigo de um pastor nosso, eu achei bem estranho quando o ministro pastor disse assim, houve o louvor, e na hora que ele foi pregar, ele falou assim, agora vamos para a parte mais importante do culto. E aquilo desceu quadrado para mim, né? Eu falei, cara, mas por que mais importante? Ainda mais que eu era músico naquela época, eu puxei a sardinha para o meu lado, né? Falei, como mais importante? Eu era um garotão, e eu acho que talvez isso passou, mas com o passar dos anos dentro da igreja, na comunidade cristã, eu descobri que eu estava certo mesmo, porque não existe momento mais importante. O momento mais importante é desde que você chegou aqui, quando você chegou, que você se sentou, quando o Davi cantou um louvor, quando alguém disse alguma coisa, quando uma criança teve alguma expressão, é tudo importante. Por que é tudo importante? Porque é para Deus. E o que foi feito aqui até agora foi uma forma de pregação da palavra de uma maneira diferente, através de um cântico. Eu sou um cara que me converti não por uma pregação de um pastor, eu me converti através de um louvor. Eu estava na igreja e foi o louvor que tocou no meu coração e foi o louvor que me convidou, como se o Espírito Santo estivesse me convidando pelo louvor, para que eu pudesse ter um encontro com Ele. Amém? E já se vão mais de 40 anos, louvado seja Deus por isso, né? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, quem tem Bíblia de papel, quem tem Bíblia no celular, quem está sem Bíblia vai aparecer aqui. É uma história muito conhecida, a história da mulher samaritana. Provavelmente você já leu esse texto algumas vezes, você já passou por essa história algumas vezes. Eu até dizia hoje pela manhã que há 30 dias atrás, exatamente 30 dias atrás, eu preguei aqui no domingo. Depois, com os eventos que aconteceram, não foi possível que eu estivesse aqui no sentido de cumprir uma escala. O pastor pregou, depois teve outro evento. Então, eu estava percebendo hoje que faziam 30 dias. E eu li João 3 na última vez que eu estive aqui. E hoje eu vou ler João 4. E aí alguém pode perguntar, mas você estava pensando em falar só do Evangelho de João? Não, não foi minha ideia. É que eu estava, a semana retrasada, lendo um texto, e essa história ganhou força dentro do meu coração. E aí eu entendi que eu podia estar compartilhando com os irmãos essa história aqui. João capítulo 4, do verso 5 até o verso 15. Assim chegou a uma cidade de Samaria. A cidade era chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, ele sentou-se à beira do caminho, à beira do poço, perdão. Isso se deu por volta do meio-dia. E nisso veio uma mulher, a mulher é samaritana, João faz questão de dizer, ela é samaritana, e tirar água. Aí o Senhor disse a ela, Jesus disse a ela, dê-me um pouco de água. E aí João, ele diz assim, né, a Bíblia diz assim, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, entre parênteses. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E aí João também faz uma outra observação, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele e ele lhe teria dado água viva. Aí a mulher, então, ela ganha uma esperança dentro do coração dela, ela fala assim, o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Ela já começa a ser despertada. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu,
bem como os seus filhos e o seu gado? E aí Jesus respondeu: quem beber dessa água que você está tirando, vai ter sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher então disse a Jesus: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Só até aí. Você pode orar comigo? Então curve sua cabeça, fale com Jesus. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, e eu quero te pedir que nesse instante, a Tua palavra, a partir de agora, ela possa tratar no meu coração, ela possa tratar no nosso coração. É uma história tão conhecida, uma história que nós já lemos tantas vezes, e às vezes, por ser uma história conhecida, o nosso coração às vezes se fecha para o novo ensinamento, para o novo aprendizado. Mas eu quero te pedir agora, Deus, usa a minha vida, fala comigo, fala com a tua igreja, olha para cada coração que está aqui. Cada um que está aqui é uma pessoa, tem uma história de vida. O Senhor conhece todas essas histórias. Eu te peço que, segundo esse teu conhecimento, o teu Espírito possa falar com a gente. Eu oro em nome de Jesus. Te agradeço em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Eu coloquei um título nessa ministração da palavra de hoje, nessa nossa conversa. Samaritana, a mulher, uma história da sede humana. E, para começar, tem um texto na Bíblia Sagrada, livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, que Deus ele faz uma afirmação pelas mãos, pelas penas, pelas palavras do escritor. E o escritor de Eclesiastes, ele faz uma afirmação que eu gosto muito. É uma afirmação muito interessante. É uma afirmação que eu acredito que é a afirmação das afirmações que nos explica tantas coisas, ou pelo menos nos coloca numa trilha ou num trilho para que a gente possa começar a entender algumas coisas. E a afirmação que o escritor bíblico faz, ele fala assim que Deus ele colocou a eternidade no coração do homem. Deus colocou a eternidade no teu coração. Deus colocou a eternidade no meu coração. Na Nova Versão Internacional, que é a Bíblia e a tradução que eu tenho usado para pregar nesse púlpito nos últimos 2 anos, que está aparecendo para você, o texto sagrado fala assim que Deus colocou no coração do homem anseio, desejo, vontade, sede de encontro pela eternidade. É isso que ele diz, anseio. É um desejo que extrapola os desejos normais e naturais da vida. É um anseio, eu anseio pela eternidade. Mas falando ainda desse homem, embora o texto falando a respeito do homem, o texto sagrado também vai dizer que esse homem que Deus colocou no coração dele anseio pelo eterno, esse homem ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Ou seja, o texto ele é muito claro, dizendo assim que todos os homens do planeta Terra que viveram, que viverão, até que Jesus volte e tudo novo aconteça aqui, um novo céus, uma nova terra, uma nova coisa. Todos os homens que pisaram esse planeta, eles não conseguem compreender o que Deus faz. E os textos bíblicos nos colocam diante dessa realidade. Por exemplo, quando Deus tem aquele diálogo com Jó, onde você estava quando eu coloquei limites no mar? Você não sabe como é formado, diz o texto sagrado, o corpo de uma criança, os ossos de uma criança no ventre de uma mulher. É muito para a nossa cabeça, a gente não consegue entender. E quando eu olho para esse texto, dizendo que Deus ele colocou a eternidade no meu coração, Ele colocou o desejo, o anseio pela eternidade no meu coração, e que eu não sei inteiramente o que Ele faz, e não só quando eu olho para o texto, mas quando eu olho para a minha humanidade, quando eu paro para olhar o que eu sou. Como eu dizia hoje pela manhã, aquilo que você não conhece, você conhece o Cássio público,
O meu eu público você conhece, só que você não me conhece, você não sabe o que eu sou. A minha esposa conhece mais do que você, os meus filhos mais do que vocês, só que tem coisas que nem eles sabem quem eu sou, e muitas coisas nem eu mesmo sei quem eu sou. E quando eu olho para isso, eu fico lembrando, a minha mente ela foi capturada para pensar o seguinte: o homem, você, o ser humano, nós temos dentro de nós algo que pulsa dentro da gente. Algo que pulsa dentro de você. Você tem aí agora, nesse exato instante, algo que pulsa dentro de você. Pulsa. Só que a maioria dos homens, eu acredito que a maioria deles, não sabe o que é. Não sabe discernir. Não sabe o que significa isso. E eu vou mais longe para você, talvez você possa estranhar. E esse algo que pulsa dentro de você, que está hoje no domingo, no dia 26, é dia 26 hoje, né? 23 de abril de 2023, aqui dentro de uma comunidade cristã. Existem outras pessoas espalhadas pelo Brasil, em outras comunidades, mas existem pessoas que estão lá fora, que estão em algum lugar, que estão distantes de um ambiente religioso, mas que do mesmo modo eles têm dentro dele algo que pulsa. Algo que pulsa, só que eles não sabem o que é. Eu costumo dar um nome a isso, eu vou me atrever a dar um nome a isso, e o nome que eu quero dar para isso é saudades. E saudades do quê, Cássio? Saudades de Deus. Esse anseio pela eternidade que nós temos é a saudade de Deus, a saudade daquela conversa que o ser humano tinha, os nossos pais tinham com Deus na viração do dia. Quando o texto do livro do Gênesis diz assim que todos os dias Deus aparecia na viração do dia e tinha um diálogo com Adão e um diálogo com Eva. E eu fico imaginando que esse diálogo de Adão e Eva com Deus era tão abençoador, era tão edificante, era tão bom. Saudades do quê, Cássio? Saudades da gente poder ter poder olhar para Deus e contemplar o rosto de Deus, mas contemplar debaixo de uma segurança e debaixo de uma confiança de que nada errado está acontecendo em nossa vida, sem medo, sem susto. Saudades de nós podemos conversar com Deus e ter um diálogo totalmente aberto, uma conversa sem reserva, uma conversa sem reservas, melhor dizendo, uma conversa totalmente pautada na simplicidade, tal qual uma criança conversa com você, na certeza de que ela é amada, na certeza de que realmente ela é cuidada. Essa é a nossa saudade. E quando eu penso em anseio por eternidade, quando eu penso em saudade de Deus, eu só posso pensar que isso tudo significa o que a mulher samaritana sentiu um dia na vida: a sede. Sede de alguma coisa, que ela não sabia o que era, a sede de Deus. Nós temos sede de Deus. Eu dizia hoje pela manhã, nas 2 reuniões, quando a minha mãe se converteu ao Evangelho, ela tinha os seus anos, que eu não vou lembrar a idade da minha mãe, mas eu me lembro que eu tinha meus 15 anos de idade. A pastora Kátia tinha lá os seus 11 anos de idade, talvez eu tivesse os meus 16 anos de idade. Eu lembro que a minha mãe começou, então, nos convidar para a igreja, para ir para o culto. E eu dizia assim para minha mãe, com toda sinceridade, eu falava: mãe, fica tranquila. Eu só faltava dizer para minha mãe: mãe, está tudo sob controle. Na verdade estava, eu não sabia que estava, mas eu dizia: mãe, eu vou para a igreja. Ah, filho, que legal. Não, mas eu não vou agora, eu só vou depois que eu for o quê? Velho. Porque é isso que a gente pensa. É isso que nós pensamos: eu vou depois que eu for velho. E para falar um pouquinho dessa sede, eu me lembro que eu gostava muito de frequentar os bailes. Eu frequentava o Atlético Ipiranga, o baile do Atlético Ipiranga. Nem sei se tem esse baile ainda lá no Ipiranga. Eu frequentava o Aramaçã. Só que eu me lembro que era costumeiramente, era comum, todas as vezes que meu domingo estava encerrando, meu domingo estava acabando. E quando eu estava vindo de ônibus de Santo André, porque era a minha rotina quase de anos, é ir para lá e voltar. E quando eu voltava para casa, para o Baeta Neves, eu me lembro que tinha um vazio dentro de mim. Algo que pulsava dentro de mim, mas eu não sabia o que era. O que é esse pulsar? E eu hoje penso, depois de tanto tempo servindo a Deus e aprendendo com Deus a cada dia, eu penso que é esse pulsar, essa saudade de Deus.
Saudade de encontrar Deus, saudade do abraço de Deus, saudade do carinho de Deus, saudade, sabe, do amor de Deus, saudade da companhia de Deus, porque um dia nós tivemos isso, o homem foi criado assim, a imagem e semelhança de Deus, que tinha facilidade de encontrar-se com Deus. Então nós temos dentro de nós uma peça que falta, um buraco que não é preenchido com nada dessa vida. Então nós temos saudade de ouvir a voz de Deus, essa voz que cala o medo, essa voz que tira da gente o medo, porque a Bíblia diz, João diz que o amor perfeito, o amor lança fora o medo, acho que é João que diz isso, ou seja, então o medo é lançado fora, essa voz que aplaca o medo da ansiedade, da angústia, essa voz que aplaca o medo da sensação de insegurança, e ao mesmo tempo que ela aplaca o medo da sensação de insegurança, essa voz nos traz algumas certezas. E a principal certeza que ela nos traz é que se nós estivermos envolvidos no amor de Deus, envolvidos por esse amor, não por nós mesmos, mas pelo amor de Deus e por Deus, aí nós temos a capacidade de viver, e nós temos a capacidade de enfrentar, e de viver e de enfrentar tudo aquilo que a vida nos reserva, mesmo as coisas que nós não gostaríamos de viver. E essa história da mulher samaritana, eu já preguei ela algumas vezes. Eu utilizei aquele texto 23 e 24, que é bem conhecido, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas eu já preguei algumas outras vezes, e eu fico pensando que essa história da mulher samaritana, dentre tantas as histórias que existem nas Escrituras Sagradas, que são contadas, que estão registradas, talvez essa história da mulher de samaritana, seja a história que mais nos revele, que mais nos ensine algo ou uma lição sobre alguém que carrega dentro de si uma sede por algo que possa preenchê-la de verdade. E aí eu fiquei pensando que no fundo, essa sede, essa saudade de Deus, no fundo, é anseio por encontrar esse caminho da eternidade. Ou seja, encontrar o caminho de volta, porque nós perdemos esse caminho. O caminho da eternidade era um caminho pavimentado por Deus quando Ele nos criou. Só que o pecado roubou de nós essa capacidade de enxergar. Parece que o caminho da eternidade e esse anseio por esse caminho, nós temos porque parece que ele sumiu, ele fugiu da nossa frente, ele saiu do nosso radar. Parece que nós não encontramos, nós não temos acesso a esse caminho. Eu vejo isso como um anseio e como um desejo de nós podermos retornar, encontrar e voltar, ou voltarmos a descobrir ou encontrar, na verdade, e ter acesso à nossa identidade, à nossa verdadeira identidade, para a qual nós somos criados por Deus. É isso que eu penso. Alguém falou, e quando eu disse alguém falou, é porque eu não lembro de onde eu li isso, mas alguém já disse, alguém já falou, que nós comprovamos hoje uma atrofia, ou um déficit de interioridade. Uma atrofia, nós somos muito intensos para as coisas para o lado de fora, para a vida, nós encontramos tempo para tudo, mas nós achamos muito pouco tempo para interiorizar-se, para olhar para o lado de dentro. Nós temos essa dificuldade, ainda mais quando nós temos aí a volatilização, ou seja, as mudanças, as alterações das nossas sensações que vão sendo alteradas, as sensações que são alteradas o tempo inteiro na nossa vida, na nossa cabeça, na nossa mente, e essa sensação ou essa volatilização, ela acaba impedindo, ela torna difícil eu e você, a gente encontrar com o caminho que nos permite a gente voltar para a nossa própria interioridade. Porque queira você ou não, acredite você ou não, aceite você ou não, ou mesmo caso aceite ou não, nós somos bombardeados todos os dias por sensações inteligentes, eu confesso, elas são inteligentes, eu reconheço, sensações inteligentes e sensações que são poderosas, elas são sensações que nos seduzem, e elas são semeadas dentro de nós, elas são sedutoras, e elas fazem com que a gente permaneça estático no mesmo caminho, na mesma posição, onde nós estamos simplesmente ali, numa superficialidade, vivendo nessa superficialidade de nós mesmos, a gente não mergulha. A gente não consegue alavancar para a nossa interioridade, a gente não consegue. E o pior disso tudo é que ainda que você não perceba, ainda que eu não perceba isso, a gente vai se afastando, a gente vai deixando de lado, nós vamos ficando bem longe
daquilo que pode produzir, daquilo que pode trazer para a nossa humanidade densidade. Ou seja, algo que nos dê valor, algo que acrescente, algo que nos coloque diante de um caminho, onde nós temos o caminho eterno que nós cantamos no Salmo. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e se houver algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. E nós vamos perdendo isso. O que eu e você precisamos, então, sabendo disso, nós precisamos sim orar todos os dias e pedir para que o Espírito Santo de Deus nos mostre o caminho de volta, a profundidade da nossa intimidade, onde nós somos ensinados e onde nós somos aprendidos e onde nós somos alimentados pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida. É isso que eu preciso. Eu preciso disto. E quando eu olho para a história da samaritana, eu acho que é exatamente isso que aconteceu com ela. E a lição que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, que eu entendo, lendo o texto da mulher samaritana, é que a samaritana, ela carregava nela, olha lá, apareceu para você, ela tinha um desejo de encontrar sentido para viver. Eu não sei se você já se sentiu assim, angustiado, acordou angustiado, passou o dia angustiado e ficou tateando e procurando alguma coisa. Acontece, agoniado. Agora você imagina alguém que vive agoniado a vida inteira, que bate em todo quanto é porta, que procura todas as possibilidades, mas você percebe que as possibilidades elas vão sendo esgotadas, elas vão fugindo como areia, foge entre os dedos e você não consegue segurá-la. Isso causa uma aflição enorme. E eu vejo que essa mulher vivia isso, é exatamente isso que ela vivia. A história do texto sagrado de João 4 nos apresenta uma história onde uma mulher, ela vai caminhando até o poço de Siquém, ela vai em busca de água. A história é essa. A cena com a sua história nos descreve exatamente isso. Qualquer um que lê vai ler essa história. Olhando de modo superficial, é essa história que nós encontramos. Olhando sem se aperceber e não prestar atenção nos detalhes, a gente passa aquela leitura que a gente faz para cumprir, de repente, uma tabela, cumprir um calendário, ou mesmo se não, quando a gente está lendo e está totalmente desatento, essa história, qualquer um que lê, não precisa ser cristão evangélico, não precisa ser cristão católico, não precisa ser nenhum teólogo, ele vai ler, ele vai encontrar justamente essa história. Mas quando a gente começa a prestar atenção nos detalhes, a primeira coisa que a gente pode perceber é que essa mulher, ela vive um eu fragmentado, é um eu destruído, é um eu machucado, é um eu doente. Essa mulher, ela está se sentindo perdida. E ela está perdida no quê, Cássio? Ela está perdida na solidão, ela está perdida na angústia, ela está perdida nos desejos não concretizados, dos desejos que não se tornam realidade. Essa mulher, ela precisa de algo, ela necessita de algo. E essa mulher, por precisar de algo que ela não sabe o que é, e ela tira para tudo quanto é lado, e ela busca em tudo quanto é lado, essa mulher, ela sente dentro dela um vazio existencial enorme. Só que eu não sei você, mas eu tenho para mim uma ideia de que quando o homem sente vazio nele, ao mesmo tempo que ele sente vazio, uma outra coisa é provocada, o gatilho é natural, é espontâneo. Quando você se sente vazio, você também sente o desejo de ter algo, você tem sede, muita sede. Só que essa mulher, ela não sabe do que ela tem sede. De verdade, eu acredito que ela não saiba nem que ela tem sede dentro dela. Ela tem uma sede, ela não sabe o que é. Porque é difícil a gente descobrir, e sabe como eu disse para você, é difícil discernir isso que pulsa, é Deus pulsando, é a eternidade que Deus colocou no teu coração, é a eternidade, só vai ser satisfeito isso, só vai ser realizado isso, quando você encontrar-se com Deus. A gente canta aqui, eu acho que a gente canta aqui, a gente ouve outras canções, que saudade de voltar ao meu jardim, um negócio assim, aquela canção que o Baruch canta, ou seja, tem um encontro com um jardim, lá no jardim. Qual o jardim? Da inocência. Qual que é? É o retorno a tudo, às origens, onde Deus falava com a gente. Essa mulher tem sede, ela não sabe do que é a sede dela. Agora deixa eu te falar uma coisa, se a mulher não sabe o que ela tem, se a mulher não sabe o que ela não tem, se a mulher samaritana não sabe se ela tem sede, e sede do que ela tem, muito menos aqueles que viviam em volta dela saberiam. Eles não iam conseguir discernir, eles não iam perceber isso de forma alguma. E a gente olhando o texto, como eu disse para você, com mais detalhes, com mais atenção, a gente vai perceber que essa mulher tem uma confusão, existe uma confusão em sua interioridade.
O interior dessa mulher está totalmente bagunçado. Virou um caos o interior dela. Está uma desordem o interior dela. E eu fico imaginando que essa mulher, ela carregue um ponto de interrogação gigantesco em relação à vida dela. Essa mulher, o que existe dentro dela, se a gente pudesse olhar e assistir dentro dela, nós íamos ver uma tempestade de conflitos, de confusões, que estava sobre ela todos os dias, acontecendo em todos os dias. Acordava aquela tempestade, dormia com aquela tempestade, acordava no dia seguinte com aquela confusão, uma confusão, um caos em sua interioridade. Mas o que eu acho legal, e que eu acho maravilhoso, é como o ser humano ele tem uma capacidade de se erguer. Como ser humano, é lógico que dentro de um processo natural e normal, tem gente que é doente, tem gente que adoece. E quando a pessoa adoece, ela não tem força. Mas a menos que ela não adoeça, ou que se ela não está ainda doente, ela está lutando, ela vai lutar, ela vai querer realmente sair disso. E essa mulher, ela não quer aceitar isso. Ela não quer aceitar isso. Ela quer tirar isso dentro dela. Essa mulher deseja tirar isso dentro dela. Essa mulher, ela não deseja de forma alguma ficar com isso cravado dentro dela. Ela não quer ficar com essa angústia dentro dela. Não, de forma alguma. Essa mulher, ela faz de tudo. Ela faz absolutamente de tudo para tirar. E aí ela busca no amor. Quem sabe no amor de um homem eu encontro isso. Quem sabe eu encontro o amor da minha vida, o meu príncipe encantado, alguém que venha me compreender, alguém que me entenda, alguém que me abraça, alguém que me dê carinho, alguém que me torne feliz. É isso que ela faz. E ela acredita nisso, ela tem esperança disso. A esperança dela é essa, que ela encontraria no amor de um homem a água, a fonte da água que iria matar a sede dela. Só que ela não sabe do que ela tem sede, mas ela acha que ela vai encontrar alegria ali. E ela acredita nisso de todo o coração. E ela se casa uma primeira vez. Casou a primeira vez. Por alguma razão, infelizmente não deu certo. Ela vai para uma segunda tentativa, só que ela frustrou-se de novo, não deu certo. Então ela tenta uma terceira vez. Novamente, deu errado. Só que ela não desiste, ela fala assim, eu vou tentar uma quarta. Aí ela tenta uma quarta e ela tenta uma quinta. Casa-se mais 2 vezes. Só que tudo se repetiu, do mesmo jeito. E como sempre na vida dela, ela não encontrou felicidade. Ela não conseguiu. E quando eu olho para isso aqui, porque você se lembra, eu não li o texto todo, a história toda, mas tem um momento que ela fica desacreditada a respeito de Jesus, porque Jesus é um judeu. Ela fala, por que o senhor que é judeu conversa comigo que sou samaritana? O judeu não combina com samaritana. Eu disse hoje pela manhã que o judeu, ele é ensinado, a gente aprende isso lendo sobre a história, conta-se que o judeu, ele é ensinado com 6 anos de idade, quando ele começa a tomar consciência da vida, o papai de um judeu chama ele e fala assim, filho, aponta a mão para aquele lado ali. Aí ele fala, que lado que é aquele ali? É Samaria. Filho, e faça uma oração amaldiçoando os samaritanos. A história é lá para trás, não dá para explicar tudo aqui. Você tem que ler o Velho Testamento, Jeroboão, tribo de Israel, as 10 tribos. A história também nos conta, naquela sociedade machista que eles viviam, naquela época, que o menino judeu, ou judeu, na verdade, os rabinos nos dizem assim, que a oração deles era assim, Senhor, muito obrigado porque eu não nasci mulher, muito obrigado porque eu não nasci cachorro, e muito obrigado porque eu não nasci samaritano. Então é um absurdo isso, mas é o que Jesus está ali para desfazer. Jesus está ali para quebrar. Jesus vem quebrar com isso, mas existe isso. E dos momentos na conversa, Jesus, quando ela começa a ficar incrédula, ela não quer acreditar em Jesus, Jesus fala assim para ela, chama o teu marido. Não é isso que acontece? E aí ela fala assim, agora esse cara se estrepou, eu não tenho marido, ela falou para ele. Tipo assim, você não tem nada a ver. De profeta você é um grande pilantrão, você não sabe nada. Aí quando ela fala, eu não tenho marido, aí Jesus vai e ele dá a cartada final. Jesus fala assim, é verdade, porque você já teve 5 homens, 5 casamentos. E esse 6º que você está não é teu marido. E ela toma um susto. Só que essa mulher, ela é uma mulher sofrida. Ela é uma mulher perdida na solidão dela.
E se você também prestar atenção na história, o que eu vou dizer não é interpretação minha, é a Bíblia. Preste atenção na leitura desse texto. Essa mulher, ela está indo buscar água. Essa atividade de buscar água no poço era das mulheres, era das meninas. Só que não era comum as mulheres irem buscar água a um meio-dia. Porque meio-dia é um horário onde o sol é o quê? Escaldante, judia, não é aquele horário. Mas por que ela vai lá e Jesus encontra somente ela no poço? Porque se você lembrar um pouquinho mais da história, quando Abraão, ele pediu para que Eliezer fosse procurar uma esposa para Isaac, quando ele vai pelo caminho, Eliezer faz uma oração, e ele fala assim, eu vou pedir um sinal para Deus, e o sinal que ele pede é o seguinte, quando eu chegar no poço para pegar água, qual a menina que eu pedir água, ou seja, tinham várias pegando água, qual eu pedi para pegar água, e ela disser para mim, eu vou dar água para você, e vou também dar água para os camelos, esse é o sinal. Só que essa mulher, ela está lá sozinha meio-dia, sabe por quê? Porque as mulheres não gostavam dela. Porque as mulheres não gostavam dela porque ela já tinha se casado quantas vezes? 5 vezes. Então as irmãs dela, as irmãzinhas lá daquela época, que nem o pastor Ivaldo costuma pregar, quando a samaritana chegava, falava para o marido, sai daí, foge. Não quero que você chegue perto da samaritana. Aquelas conversas de mulher com a gente depois do culto. Eu não quero que você se aproxime daquela dita cuja. Aquela é perigosa. E eu estou brincando, mas é verdade, porque depois que Jesus fala com ela, ela se converte, ela tem um encontro com Jesus, ela vai pregar. Para quem que ela vai pregar? Depois você lê em casa, para o público masculino, porque ninguém ia ouvir ela. Quem a ouvia, quem se aproximava dela, com interesses ou não, era homem. E essa mulher, com todos esses casamentos fracassados, todos os fracassos em seus casamentos, isso tudo só serviu para uma coisa, para juntar, para somar dentro dessa mulher frustrações e mais frustrações, desilusões e mais desilusões, tristezas e mais tristezas, angústias somadas a angústia, só que ela não desiste. Aí ela tenta mais uma vez. Porque ela vai com a sexta relação dela, que ela não era o marido dela. Jesus falou, esse que está com você não é teu marido. Só que ela fala, quem sabe agora vai dar certo. Quem sabe agora eu consigo. Quem sabe agora eu escolha certo. Talvez sou eu quem escolhi. Todos os outros 5 foi eu que escolhi. Talvez mamãe disse não vá, eu fui. Talvez eu mesmo dizia para mim, não é certo, mas eu precisava de alguma coisa. É melhor estar com alguém do que estar sozinha. Ela tentou, mas não deu certo. Só que logo ela descobre que esse sexto também não dá certo. Não resolve. E eu não sei você, eu estava falando hoje de manhã nos cultos também, que eu fico lendo a Bíblia e eu fico viajando, né? Eu fico imaginando a cena. E aí eu fico imaginando, talvez, a oração dessa mulher samaritana. Talvez não a oração a Deus, mas a oração para si mesma, quando ela dissesse assim para ela, né? Ela orava para ela, dizendo assim, olha, o que falta na minha vida? O que eu preciso na minha vida? O que eu preciso na minha vida para encontrar, abrir uma porta, acessar um compartimento e ali eu encontrar aquilo que vai produzir na minha vida a satisfação de viver de verdade. Eu preciso de um sentido para viver. E sabe, gente, eu acredito, de verdade, eu acredito que essas perguntas, com toda certeza, é o que eu acredito, a minha verdade hoje em 2023, é que essas perguntas são as perguntas que Deus mais ouve da gente. Do ser humano. Eu não digo de nós, cristãos evangélicos, cristãos católicos, eu estou dizendo de ser humano. Estou abrindo o leque. Que ele mais ouve e mais enxerga no coração dos homens de todas as eras e todas as épocas. Sabe por que eu digo isso e penso isso? Pensando em Eclesiastes. Porque o livro de Eclesiastes, que eu li com você ali, que foi projetado para você, no capítulo 3:11, fala assim, nós temos dentro de nós um anseio pelo que é eterno. E quem colocou esse anseio pelo que é eterno em nós foi o próprio Deus. Foi Deus que colocou. Agora, nós precisamos aprender algumas coisas em relação ao eterno. Eu não encontro o eterno, eu não encontro a eternidade nas coisas da vida que eu vivo. Aí você pode dizer, pô, pastor, mas tanta história de gente que encontrou Jesus na vida. Tá, mas eu quero dizer, eu não encontro o eterno com as experiências da vida afastado de Deus, eu não encontro. Quando eu isolo Deus, quando eu deixo Deus de lado. O que o apóstolo Paulo vai chamar de um viver debaixo de um estigma do homem natural. Mas sabe o que é lindo nessa história? Louvado seja Deus. É que Deus te enxerga. É que Deus te vê. É que Deus te ouve. E Deus vê a tua condição. Deus sabe o que você sente.
Talvez você diga assim, meu pastor não sabe, a minha mãe não sabe, meu marido não sabe. Esses dias eu estava ouvindo um pastor pregar, semana passada, o pastor Ed, ele falou assim, quantas mulheres que deitam do lado do marido, mas nunca são cuidadas e reparadas pelo marido. Você dorme com um cara há anos e anos, mas você não é notada, você não é cuidada, você não é protegida, você não é amada. E talvez você pense assim, olha, eu não sou notado por ninguém. Eu acho lindo que Jesus, ele enxerga. E aí eu estava pensando que quando Jesus diz assim para ela, aqui no verso 10, olha que Jesus diz para ela, eu vou ler o 9, eu sempre falo 10, lembro do 9, Roberto. Mas o 9 fala assim, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Agora eu vou pular para o 10. Fala assim, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está lhe pedindo água para você? Mulher, se você pudesse olhar, saber quem eu sou o Deus que se fez carne, eu sou aquele que libertou Israel do Egito, estou diante de você, só que eu estou com carne, eu estou com olhinho, eu estou com cabelo, talvez eu não estou com uma aparência tão bonita, eu não sou aquele homem bonito que as pessoas desenham, aquele Jesus da Europa, não era aquele Jesus, era um Jesus diferente, talvez ela não reconheceu, mas se você soubesse quem está diante de você, você pediria água, e eu daria água para você beber, para você matar a sede da tua vida para sempre. Eu fico pensando nesse diálogo, como se Deus olhasse para você e dissesse para você o seguinte, hoje, século 21, olhasse para mim e dissesse assim para mim também, para nós, ei, eu estou falando com você, você que vive a literalidade de tantos cântaros, que foram se quebrando ao longo do seu caminho em direção ao poço para buscar água. Ei, você que quebrou, os cântaros que se quebraram de tua vida, que fez com que você se abaixasse para ficar recolhendo os pedaços dos cântaros, olhando para o chão. E aí Deus fala assim, ei, olha para cima. Aí você olha para mim. Olha para mim, escute-me, eu tenho algo a dizer para você. E aí o que ele vai dizer para mim, o que ele vai dizer para você, vai dizer assim, ainda existe esperança. Existe esperança. Nada está perdido. Ou não está tudo perdido. Pode acreditar em mim. Eu sei o que você precisa. Eu vou fazer algo que vai surpreender você. Eu acho lindo demais isso. É como se ele dissesse isso para a mulher, olha, você está aí toda desesperançada, você está buscando nos amores da vida, mas está aqui diante de você um amor da tua vida, um amor que vai resolver tudo, que inclusive vai fazer que se você tiver esse amor dentro de você, todos os amores em volta de você serão melhores, porque serão amores abençoados e guiados e tratados por mim. Eu acho lindo o que Jesus faz. E além disso, eu acho lindo a atitude de Jesus, quando Jesus chega para aquela mulher e ele rompe aquela barreira, ele rompe a fronteira da cultura, da religião, na cabeça daquela mulher. Como que você, sendo judeu, você me pede água? Ou seja, na cabeça dela, ela tem todas as histórias que ela ouviu a respeito dos judeus, das duas tribos que ficaram no sul. Na cabeça dela, ela tem todo aquele pensamento, talvez do que ela um dia ouviu, das pessoas que aprendem a amaldiçoá-los porque eles eram samaritanos. Mas é interessante como Jesus conta a história, a parábola do bom samaritano. Quando Jesus conta, olha, o judeu desceu, era um sacerdote, tinha alguém machucado, deixou ele de lado, desceu um levita, deixou ele de lado, mas desceu um samaritano, e esse samaritano que cuidou deles, falando para o doutor da lei. Ou seja, quem é o herói da história? O herói da história é aqueles que vocês dizem que é cachorro. O herói da história é aqueles que vocês amaldiçoam, é o samaritano. E Jesus está dizendo, samaritana, tira isso da tua cabeça. Jesus está rompendo tudo que é bloqueio, tudo que é coisa na cabeça dela padronizada na questão da religião, na questão da cultura dela, e não só na cabeça dela, na cabeça dos discípulos dele também, que eles chegam. Mais para frente o texto vai falar que eles chegaram com a comida, e Jesus está conversando com a mulher, eles falam, o que esse cara está conversando com essa mulher? Já pensaram besteira em todos os sentidos. O texto fala assim que ele vinha da Galileia para a Judéia. E é curioso que João ele faça uma afirmação, dando um destaque, né? Que você deve ler a Bíblia assim, tá? Perceba o que está destacado no texto. E aí ele dá um destaque no texto, ele fala assim, Jesus vinha da Judéia para a Galileia, e era necessário que ele passasse pelo território dos samaritanos. Ele dá essa ênfase. E aí a história você conhece, essa mulher está caminhando ao meio-dia, já te expliquei as razões por que é ao meio-dia, está indo lá, buscar água,
Jesus chega então da viagem dele cansado, ele senta-se no poço, ela vem buscar água, e aí Jesus começa com ela, e inicia com ela um diálogo provocativo. Jesus provoca aquela mulher. Mas não é provocando ela, falando, não, quer que ela pense. Quero fazer você pensar, porque Jesus, gente, ele já tinha um desejo no coração para aquela mulher, para com aquela mulher. Porque Jesus, ele sabia o que ela sentia. Isso é lindo. Isso é lindo se você parar para pensar. Quando você disser assim, não, ninguém me vê, Jesus te vê. Jesus viu a samaritana. Jesus viu a história da samaritana. Jesus te vê. Ah, ninguém me vê, não, mas Deus te vê, Ele te enxerga, ninguém escapa. Os moradores da terra não se escondem de Deus. Ele contempla a todos, diz o salmista. Então aquela mulher, ela vai até lá e Jesus começa esse diálogo com ela, o que Jesus queria para ela, o que Jesus desejava para ela, o que Jesus desejava para aquela mulher é que ela encontrasse o caminho da fonte, queria matar a sede da alma dela para a vida. O que Jesus queria é que ela encontrasse o caminho da fonte, onde fluía água sem parar, água para a vida toda, água sempre ali, aquela coisa, aquele borbulhar de água, rios de água viva fluindo dentro do interior daquela mulher. E outra coisa que é interessante, o que Jesus desejava para ela, diferente de todos os homens que se aproximavam dela, com interesses, alguns com interesses muito negativos, Jesus não, Jesus quer ajudá-la. Jesus, ele tem o desejo de ajudar essa mulher, e o desejo de Jesus em ajudar essa mulher é que ela pudesse juntar, integrar e reunir tudo que estava quebrado na vida dela. Todas as rupturas existenciais dessa mulher, tudo que quebrou-se, tudo que quebrou na vida dela. Porque eu fico pensando que quando a gente nasce, a gente não entende nada, né? A gente vai começando a entender. A gente vai começando a conhecer as pessoas. A gente vai começando a conhecer a vida. Aí os sonhos começam a surgir. E a gente sempre sonha coisa boa. Nenhuma mãe sonha para o filho que ele seja um drogado. Nenhuma mãe. Nenhum pai sonha que o filho seja um ladrão. Nenhum pai sonha que uma filha seja estuprada. Nenhum pai sonha que um filho ele seja um péssimo exemplo para a sociedade. Não, a gente tem sonhos. Toda mulher, ela sonha, pelo menos eu não sou mulher, eu posso falar, depois vocês meninas me corrigem, mas pelo menos que a gente conversa, toda mulher, ela sonha com o casamento, com o príncipe encantado, com um casamento bem legal, com uma história de vida bem maravilhosa, que aquilo fique uma marca, não para os outros, mas na vida dela. Toda mulher sonha isso. E essa mulher, ela sonhou isso. Mas ela só encontrou gente que não ajudou ela a crescer. Jesus é diferente. Jesus é diferente. Jesus, ele desejava que aquela mulher encontrasse, e dar à mulher, na verdade. Jesus desejava dar à mulher a água que mataria a sede dela para sempre. Eu vou dar. Se você soubesse quem está dentro de você, o dom de Deus que está diante de você, você pediria para essa pessoa que sou eu, sou eu, pede para mim, e eu vou dar para você. Água que vai matar a sede para toda a tua vida. Você não vai precisar mais encontrar nos casamentos, na relação com o filho, na relação com o esposo. Não, isso tudo é bom, isso é tudo divino, isso é tudo presente de Deus, mas isso tem que estar abaixo daquilo que eu sou. Você vai encontrar água viva. Jesus desejava que essa mulher, ela passasse a conhecer o manancial de vida de verdade. Jesus queria mudar essa mulher. Jesus queria mudá-la e queria transformar a vida dela. A vida dela que até ali era uma vida totalmente sem sentido, sem nenhuma probabilidade boa, sem nenhuma expectativa. E Jesus queria que ela se tornasse uma adoradora. Não foi isso que ele falou? Senhor, depois que Jesus já tinha quebrado ela, conquistado ela, Senhor, os pais de vocês dizem que é lá em Jerusalém que nós devemos adorar. Os meus pais dizem que é neste monte. E aí, o que eu faço? E ele fala assim, mulher, vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. O que Jesus queria era isso. O que Jesus queria para essa mulher, o que Jesus desejou para essa mulher, o que Jesus provocou dentro dela é que ela encontrasse com um amor verdadeiro. Para quê? Para que de verdade ela pudesse se sentir amada de verdade. O que Jesus queria é que ela saísse daquele estado paralisado, daquela posição
que era uma posição só para o lado de fora. Jesus queria que ela fizesse uma viagem, mas não uma viagem para Jerusalém. Não uma viagem para uma cidade, onde ali naquela cidade poderiam se dizer, ali que você vai encontrar Deus. Não, ele queria que a viagem dela era da exterioridade para a interioridade, para que ela se encontrasse consigo mesma. Mas que ela soubesse uma coisa, esse encontro consigo mesmo, ele só pode ser proveitoso, ele só pode ser algo abençoador, se existir a presença do Pai junto. Eu estou junto nesse encontro, eu promovo esse encontro. E aí eu termino hoje aqui a minha fala com os irmãos e irmãs, dizendo assim, que quando eu leio o texto eu vejo uma verdade. A verdade é sim, que essa mulher ela foi conduzida à sua própria interioridade, foi o que Jesus fez, mas foi Ele quem fez. Ela foi conduzida à sua própria interioridade. Ela saiu do lado de fora e começou a olhar para o lado de dentro, mas quem fez isso com ela foi Jesus. E Ele fez isso por meio de um processo de muita paciência, para que ela pudesse sair desse lado exterior, do lado de fora, e ficar olhando só para frustrações, somente para as tristezas, para as desilusões, das mágoas com os outros maridos. Ele fez isso para que ela voltasse à interioridade dela. Jesus fez isso, e o processo que Jesus utilizou foi que o processo fosse um processo que libertasse ela dessa desarmonia dos sentimentos e dos pensamentos, da confusão que se instalou dentro dela, da tristeza. Jesus queria que ela fizesse isso, do processo que fizesse com que ela saísse, com que ela abandonasse a solidão da alma e que ela mergulhasse de cabeça na alegria de poder se relacionar com Deus agora através da ação do Espírito Santo de Deus, que é essa água que flui dentro da gente, isso que pulsa dentro da gente, que Deus deseja. Como ele disse lá em João capítulo 7, no último dia da festa dos tabernáculos, quem tem sede, venha a mim e beba, porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Era isso que Jesus queria. Portanto, irmãos e irmãs, de verdade, eu creio que quando nós somos conduzidos à nossa interioridade, ou seja, quando nós somos convidados ao nosso interior, a investigar quem somos, aquela parada que você dá necessária, que você olha para você, que você tenta se descobrir. Eu só vejo uma coisa, isso só vai ser curador, isso só vai ser um processo de cura para a alma, só vai acontecer um processo onde o encontro seja um encontro de saciabilidade, de saciamento, quando Deus participa desse encontro. Sabe por quê que eu digo isso? Porque somente Deus, somente e em Deus eu me encontro. Você deve ter ouvido, porque eu ouvi antes de ser cristão, que alguém disse assim um dia para mim, falando de Jesus para mim, eu zombando dessa pessoa, e essa pessoa era meu amigo, ele já era crente. E aí um dia ele falou assim para mim, ele viu que eu estava um pouco triste, ele falou assim para mim, Cássio, tem dentro de você uma pecinha, você é um quebra-cabeça. Eita, pega aí para mim, vem. Você é um quebra-cabeça. Vou dar um stop aqui para ela pegar. Quer dar um tchauzinho para a câmera? Não? Certeza? É a chance da tua vida. Ela não gosta de aparecer nunca, né? Por isso que eu estou brincando com ela, que é a chance da vida dela. E aí esse cara falou assim para mim, olha, Cássio, tem um quebra-cabeça. Você é um quebra-cabeça. E dentro de você falta uma peça. Essa peça tem um nome. Essa peça é Deus. Portanto, você só pode encontrar-se com você mesmo em Deus. Você só pode preencher o vazio que está dentro de você em Deus. E aí eu termino a última fala, eu prometo. O anseio pela eternidade que Deus colocou no coração do homem, ele acaba. O anseio pela eternidade, um dia ele termina, mas ele vai terminar e ele vai acabar tão somente e apenas em Deus. Em coisa nenhuma, em Senhor ninguém, em nada mais, somente em Deus. Que o Espírito Santo de Deus, ele sopre sobre você, todos os dias, esse ar do Espírito, o pneuma que a gente aprende no grego, que ele sopra dentro de você, para que você possa se alegrar, e que a sua vida, ela não tenha base em alegrias do lado de fora. Isso vai acontecer porque Deus é bom, mas que a alegria principal seja a alegria de carregar
dentro de você o Deus eterno, que disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Eu vou embora, mas eu vou estar dentro de vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Glória a Deus.